Há uma verdade que poucos percebem, embora esteja gravada em cada página dos cadernos de Leonardo da Vinci. Ele não inventava no papel. Ele manifestava no invisível primeiro. Helicópteros, submarinos, paraquedas, tudo isso existiu na mente de Da Vinci séculos antes de alguém poder construí-los. Como? Porque Leonardo conhecia a lei esquecida da visualização criativa, a mesma lei que você pode usar hoje para manifestar não apenas objetos, mas riqueza, oportunidades e a vida que deseja. A maioria pensa que Da Vinci era apenas um gênio técnico. Um erro. Ele era um mestre da manifestação. Cada invenção começava como imagem vívida em sua mente. Ele via, sentia, desenhava com detalhes tão precisos que o universo não tinha escolha senão eventualmente materializá-las. Hoje você aprenderá um método exato que ele usava. Não para desenhar máquinas, mas para desenhar sua fortuna, seu futuro, sua abundância. Nesta lição revelarei por que Da Vinci desenhava obsessivamente e o que isso tem a ver com seu subconsciente. A técnica dos 3 olhos que ele dominava. Como aplicar o método Leonardo para manifestar dinheiro, não máquinas. Porque visualizar sem este elemento crucial falha. A frase que Da Vinci repetia antes de cada criação. Ao final, você não apenas entenderá como um homem do século XV manifestou o século XXI, mas saberá usar o mesmo poder para trazer o invisível ao visível em sua própria vida. Fique comigo, porque ao fim desta lição revelarei o exercício exato dos cadernos de Da Vinci, adaptado para a manifestação financeira, que meus alunos usaram para atrair quantias específicas em semanas. Leonardo da Vinci sabia algo que a maioria ignora até hoje. Tudo existe 2 vezes. Primeiro no reino do invisível, pensamento, imaginação, visão. Depois no reino do visível, forma, matéria, realidade física. Esta é a lei da dupla criação. E ninguém a dominou como Leonardo. Olhe seus cadernos. Mais de 7.000 páginas de desenhos minuciosos. Máquinas voadoras que só existiriam 400 anos depois. Tanques de guerra, sistemas hidráulicos, anatomia humana em detalhes que médicos de sua época desconheciam. Por quê? Porque Da Vinci entendia. O que você desenha no invisível com clareza absoluta, o universo é forçado a reproduzir no visível. Ele não esperava ter ferramentas para construir. Não esperava que a ciência alcançasse suas ideias. Ele desenhava primeiro, obsessivamente. Com cada linha, cada sombra, cada perspectiva, ele estava gravando no tecido da realidade uma ordem. Isto existirá. E existiu. A maioria das pessoas faz o oposto. Espera ver para crer. Da Vinci cria para ver. Ele sabia que a mente subconsciente e o próprio universo não distinguem entre o vividamente imaginado e o fisicamente real. Quando você desenha algo com detalhes suficientes na imaginação, você está construindo o molde. A manifestação física é apenas a matéria preenchendo a forma que você já criou. Pense nisso. Um helicóptero não existia em 1485. Nenhuma peça, nenhum motor, nenhum combustível adequado. Mas Leonardo o viu tão claramente que desenhou cada engrenagem, cada hélice, cada ângulo. Ele manifestou a essência vibracional da máquina voadora. 500 anos depois, o mundo físico simplesmente alcançou o que ele já havia criado no invisível. Esta é a lei. O invisível sempre precede o visível. A imaginação sempre precede a forma. Você pode estar pensando, mas eu não sou Da Vinci, não sei desenhar máquinas. Perfeito, porque você não precisa desenhar máquinas. Você precisa desenhar sua vida, sua conta bancária, sua liberdade, seu suprimento abundante. E o método é exatamente o mesmo. Leonardo não esperava sentir-se digno de voar antes de desenhar asas. Ele desenhava as asas e deixava a realidade alcançá-lo. Você não precisa sentir-se rico antes de visualizar riqueza. Você visualiza a riqueza com clareza obsessiva. E a realidade se ajusta. A lei esquecida é simples, mas poderosa. Tudo existe 2 vezes. Primeiro na mente, depois na matéria. Se você quer algo no mundo físico, crie-o primeiro no mundo mental, com detalhes tão vívidos que o universo não possa ignorar. Da Vinci passava horas desenhando uma única máquina, não por hobby, porque cada linha era um comando ao campo invisível.
Cada sombreamento era energia direcionada. Cada anotação era decreto. Ele estava manifestando. E agora você aprenderá a fazer o mesmo, não com tinta e papel, mas com a tela da imaginação e o pincel da visualização dirigida. Leonardo da Vinci possuía 3 olhos. Não literalmente, mas funcionalmente. E é por isso que ele via o que outros não viam, criava o que outros não conseguiam criar. A maioria das pessoas vive com apenas um olho aberto, o olho físico. Da Vinci dominava os 3, e você também pode. Primeiro olho, o olho físico. Este é o olho que todos conhecem. Ele vê o mundo como é, cores, formas, superfícies. Leonardo era mestre nisso. Observava cadáveres para entender músculos, estudava pássaros por horas para capturar o movimento das asas. Mas ele não parava aqui. A maioria para. Segundo olho, o olho da compreensão. Leonardo não apenas via uma asa, ele via o princípio por trás da asa, a aerodinâmica, a relação entre peso e sustentação, o ângulo, a curvatura, a lei invisível que permitia o voo. Ele via através das coisas, até o mecanismo oculto. Este é o olho que enxerga leis, não apenas formas. No seu caso, você não vê apenas dinheiro como papel. Você vê o princípio, energia, fluxo, obediência à lei mental. Quando você entende que dinheiro é substância obediente a decretos mentais, você abriu o segundo olho. Terceiro olho, o olho da imaginação criativa. Aqui está o segredo. Da Vinci via o que ainda não existia. Ele fechava os olhos físicos e abria o olho interno, a tela da imaginação. E lá construía com clareza absoluta. Um helicóptero girando, um tanque avançando, uma ponte se arqueando. Não como fantasia vaga, mas como realidade antecipada. Este terceiro olho é o olho do Criador. É onde você vê a sua conta bancária com o saldo que deseja. Onde você sente o alívio de estar livre de dívidas. Onde você caminha pela casa que ainda não comprou, mas que já possui no invisível. A maioria usa apenas o primeiro olho, e por isso vive presa ao que já existe. Da Vinci usava os 3 olhos, e por isso criava o que ainda não existia. Como treinar os 3 olhos? Exercício de Leonardo adaptado. Olho físico. Observe sua situação atual, sem julgamento. Veja os fatos. A conta, o saldo, a necessidade. Apenas observe. Não se perca aqui. Olho da compreensão. Pergunte, qual é o princípio por trás disso? Da Vinci perguntava por que o pássaro voa. Você pergunta, por que o dinheiro flui? Resposta? Porque obedece à lei mental. Porque segue a imagem dominante. Porque serve a quem comanda, não a quem suplica. Olho da imaginação. Agora, feche os olhos físicos. Abra a tela interna. Veja, com detalhes obsessivos de Leonardo, sua nova realidade. O saldo específico. O cheque chegando. A facilidade. A paz. Veja tão claramente quanto Da Vinci via suas máquinas voadoras. Cada detalhe importa. Os números exatos, as cores, o sentimento. Leonardo passava horas neste terceiro olho, não minutos, horas, porque sabia, quanto mais clara a imagem interna, mais rápida a manifestação externa. Você não precisa de horas por dia, mas precisa de clareza absoluta. 5 minutos de visualização nítida, como o desenho de Da Vinci, valem mais que 5 horas de devaneio vago. Os 3 olhos trabalham juntos. O primeiro vê o que é. O segundo entende a lei. O terceiro cria o que será. Da Vinci não ficava preso ao que era. Ele via através da lei e criava o que seria. E tudo o que ele criou no terceiro olho, eventualmente se materializou no primeiro. 500 anos é apenas o tempo que a matéria levou para alcançar a visão. Sua manifestação não levará 500 anos. Levará dias, semanas, talvez meses. Porque você está trabalhando com substância mais fluida. Dinheiro, oportunidades e em tempos onde a lei é mais conhecida. Mas o método é idêntico. Abra os 3 olhos. Veja o que é. Compreenda a lei. Crie o que será. O método dos cadernos Visualização Gravada. Leonardo da Vinci não apenas imaginava. Ele desenhava. E há uma razão profunda para isso que poucos compreendem. Quando você desenha, você fixa. Quando você escreve, você grava.
Quando você externaliza a visão interna, você dá a ela poder multiplicado. Abra qualquer caderno de Da Vinci. Você não verá esboços vagos, verá detalhes obsessivos, medidas, anotações, setas indicando movimento, sombras mostrando profundidade. Por quê? Porque Leonardo sabia, quanto mais específica a imagem, mais obediente o universo. O subconsciente não responde bem às generalidades. Quero ser rico é vago. O subconsciente boceja. Mas quero exatamente R$ 50.000 até o dia 15 de dezembro, vindo por meio de oportunidades divinas, sob a graça e de maneiras perfeitas. Isso é um desenho técnico. Isso é um decreto Da Vinci. A técnica do desenho mental gravado. Da Vinci pegava um caderno em branco e começava a desenhar o que ainda não existia. Você fará o mesmo, mas adaptado. Passo 1. O caderno sagrado. Consiga um caderno físico, não um arquivo digital. Papel, assim como Leonardo. Por quê? Porque o ato físico de escrever, desenhar, cria um circuito neural mais forte. Você não está apenas pensando, está comandando através do corpo físico. Passo 2. A visualização técnica. Feche os olhos, abra o terceiro olho. Veja sua manifestação com clareza de engenheiro renascentista. Se é dinheiro, veja o saldo exato na conta, os dígitos específicos. Se é oportunidade, veja a reunião, a conversa, o contrato sendo assinado. Se é liberdade, veja você pagando a última dívida, rasgando a última conta. Não veja vagamente, veja como se estivesse desenhando cada pixel da cena. Passo 3. Grave no papel. Abra os olhos. Agora, desenhe ou escreva o que viu. Não precisa ser artístico. Leonardo desenhava porque era pintor. Você pode escrever em detalhes minuciosos. Hoje, 15 de dezembro de 2025, abro meu aplicativo bancário e vejo R$ 50.000 depositados. Sinto um alívio profundo. Vejo os números em verde. Ouço a notificação do celular. Sorrio. Agradeço. Sei que veio sob a graça e de maneiras perfeitas. Ou desenhe um cheque. Preencha com seu nome, o valor exato, a data. Assine. Cole no caderno. Passo 4. Revise diariamente. Leonardo revisitava seus desenhos constantemente, não para duvidar, para fortalecer. Cada vez que você relê sua descrição, você reforça o suco no subconsciente. Cada revisita é uma nova camada de tinta na manifestação. Passo 5. Silêncio sagrado. Da Vinci não mostrava seus cadernos a todos. Eram sagrados, guardados. Ele sabia que energia prematuramente exposta se dissipa. Não conte a todos o que você está manifestando. Deixa a semente germinar no escuro antes de mostrar o fruto. Por que isso funciona? O subconsciente aprende por repetição e emoção. Quando você visualiza com clareza, emoção, escreve ou desenha, ação física, revisa diariamente, repetição, você está fazendo exatamente o que Da Vinci fez. Ele criou no invisível com tanta força que o visível não teve escolha, senão, eventualmente, corresponder. Uma aluna minha aplicou este método. Escreveu em detalhes uma descrição de receber um pagamento atrasado de R$ 12.000. Datou, descreveu a emoção, a conta, até a cor do extrato. Revisou toda manhã por 18 dias. No 19º dia, um processo que estava parado há 2 anos foi resolvido. O valor? Exatamente R$ 12.000. Coincidência? Não. Lei. O que você grava no caderno sagrado da imaginação, gravado com detalhes de Leonardo, especificidade de engenheiro e fé de criador, precisa se manifestar. É lei. Exercício hoje. Pegue um caderno e escreva no topo: Caderno de Manifestações, Método Leonardo. Na primeira página, descreva ou desenhe com detalhes obsessivos uma coisa que você deseja manifestar. Seja específico como Leonardo desenhando engrenagens. Data, valor, sensação, forma como virá, sob a graça, de maneiras perfeitas. Depois, todo dia, por 21 dias, releia, sinta, agradeça como se já fosse real. Porque no invisível, onde Leonardo criava helicópteros e você está criando a sua abundância, já é real. A matéria só precisa alcançar. O método dos cadernos não é registro, é decreto gravado, é manifestação física de ordem mental. É o que transformou um homem do século XV no criador do futuro e transformará você no criador da sua própria fortuna. O elemento esquecido, emoção como combustível.
Há algo que separa os desenhos de Da Vinci de meros rascunhos técnicos, algo que a maioria ignora quando tenta manifestar. Algo que, sem isso, toda a visualização e escrita viram apenas exercício vazio. Emoção. Mais especificamente, a emoção da posse antecipada. Leonardo não desenhava máquinas com frieza mecânica. Ele desenhava com paixão, com fascínio, com a alegria de quem já estava vendo a invenção voar, mesmo que o papel fosse tudo o que tinha. Leia suas anotações, exclamações, entusiasmo, admiração. Ele sentia as criações como reais. E é exatamente aqui que a maioria falha na manifestação. Visualizam, escrevem, afirmam, mas sem o combustível da emoção, o foguete não decola. O subconsciente não é movido apenas por imagens, é movido por imagens carregadas de sentimento. Por que a emoção é indispensável? Pense assim: a imaginação é o projeto, a emoção é a assinatura que autoriza a construção. Sem a assinatura, o projeto fica na gaveta. Da Vinci não apenas via um helicóptero, ele sentia a empolgação do voo, a liberdade do ar, o triunfo da criação. E essa emoção gravava a imagem não apenas na mente consciente, mas no subconsciente e no campo invisível que organiza a matéria. A lei é clara: pensamento mais emoção igual a manifestações aceleradas. Pensamento sem emoção igual a inércia. As emoções que Leonardo dominava. Maravilhamento. Leonardo olhava para a natureza com espanto de criança. Cada asa de pássaro era milagre. Cada rio era mistério. Este maravilhamento mantinha sua vibração alta, essencial para manifestar. Quando você olha para a possibilidade de abundância com maravilhamento em vez de desespero, você acelera a chegada. Gratidão antecipada. Leonardo agradecia pelas descobertas antes de fazê-las. Você pode sentir isso nos cadernos, uma reverência, um obrigado ao universo por revelar segredos. Você deve fazer o mesmo. Agradeça pelo dinheiro antes de vê-lo. A gratidão antecipada é a prova da fé. E fé move montanhas e contas bancárias. Certeza tranquila. Da Vinci não ansiava, não duvidava agressivamente de si. Ele sabia. Havia uma certeza calma em seu trabalho. Isto será. Não espero que seja, não talvez, mas será. Cultive essa certeza. Não é arrogância, é reconhecimento da lei. Como infundir emoção na visualização? Não basta ver números numa tela mental. Você precisa sentir o que esses números significam. Veja o saldo de R$ 50.000 e sinta o alívio físico no peito. Veja a dívida paga e sinta a leveza, como se um peso saísse dos ombros. Veja a oportunidade chegando e sinta a excitação, o sorriso involuntário, a gratidão transbordando. Técnica de Da Vinci para amplificar a emoção. Quando estiver visualizando ou escrevendo no seu caderno, respire fundo 3 vezes. Coloque a mão no coração. Pergunte como eu me sentiria se isso já fosse real. Deixe o sentimento emergir. Alívio, alegria, paz, gratidão, liberdade. Mergulhe nesse sentimento por pelo menos 30 segundos completos. Depois diga em voz alta: eu sinto isto agora porque já é meu no invisível, e o visível precisa corresponder. Este foi o segredo de Leonardo. Ele não apenas desenhava o futuro, ele o sentia com tal intensidade que o presente não tinha escolha senão se transformar naquilo. Cuidado! Emoção errada manifesta o errado. Assim como emoção positiva acelera a manifestação desejada, emoção negativa acelera a indesejada. Medo, ansiedade, desespero, quando sentidos intensamente enquanto pensa em dinheiro, gravam a imagem da falta. Da Vinci nem desenhava com medo de falhar, desenhava com empolgação de criar. Você deve fazer o mesmo. Se sentir medo ou dúvida durante a visualização, pause, respire. Cancele aquela imagem. Substitua por gratidão, maravilhamento, certeza. A emoção é o selo de cera que fecha o envelope da manifestação e garante a entrega. Leonardo selava cada desenho com paixão criativa. Você deve selar cada visualização com emoção de posse antecipada. Sem emoção, você está apenas pensando. Com emoção, você está criando. E criação é o que transforma o invisível. Sempre foi, sempre será. A frase secreta de Leonardo. Em seus cadernos, Leonardo escreveu algo que muitos tradutores ignoram ou mal interpretam.
Uma frase curta, repetida em várias páginas antes de grandes desenhos. Ela está em italiano antigo e pode ser traduzida assim: ostinato rigore, rigor obstinado, persistência rigorosa. Mas há uma camada mais profunda. Leonardo não estava apenas falando de trabalho duro. Ele estava declarando uma lei de manifestação. Persista na visão com rigor absoluto, sem desvio, até que ela se materialize. A maioria desiste. Visualiza por 3 dias, não vê resultado, abandona. Escreve uma afirmação por 1 semana, a conta continua no vermelho, param. Da Vinci passou anos desenhando máquinas que ninguém da época poderia construir. Ele não desistiu porque não via resultado imediato. Ele sabia, a persistência na visão clara é o que força a matéria a obedecer. A lei da persistência dirigida. A diferença entre persistência cega, esforço sem direção, e persistência dirigida, repetir a imagem clara com emoção até manifestar. Leonardo praticava a segunda. Ele não desenhava qualquer coisa compulsivamente. Desenhava a mesma visão de ângulos diferentes, com detalhes crescentes até dominar completamente. E então, no momento certo, a realidade alcançava. Você deve fazer o mesmo. Escolha uma manifestação específica. Não pule de desejo em desejo. Rigor obstinado significa: vou ver isto, escrever isto, sentir isto, agradecer por isto, todos os dias até que apareça. Sem negociação, sem talvez eu tente outra coisa. A frase é adaptada para manifestação. Baseado no espírito de ostinato rigore, criei uma frase que meus alunos usam diariamente com resultados extraordinários. Eu persisto na visão clara. Eu vejo, sinto e agradeço até que o invisível se torne visível. Não abandono a semente antes da colheita. Minha persistência é lei, e a lei precisa me corresponder. Escreva isso no seu caderno. Diga em voz alta toda manhã, especialmente nos dias em que a dúvida sussurra. Não está funcionando. Esses são os dias críticos. Da Vinci não parava de desenhar nos dias difíceis. Você não para de visualizar nos dias de dúvida. A colheita de Leonardo. Leonardo da Vinci morreu em 1519. Muitas de suas invenções só foram construídas no século XX, mais de 400 anos depois. Ele não viu a maioria voar fisicamente, mas ele as viu no invisível com tal clareza que o tempo não pôde apagá-las. A persistência gravou as visões tão fundo no tecido da realidade que séculos depois, quando a tecnologia alcançou, elas simplesmente emergiram naturalmente. Você não precisa esperar 400 anos. Você está manifestando em campo mais fluido, dinheiro, oportunidades e com o conhecimento da lei, mas precisa da mesma persistência dirigida. Uma aluna persistiu por 40 dias visualizando um valor específico. Nada mudava visivelmente, mas ela continuou, ostinato rigore. No dia 41, uma herança inesperada de um parente distante chegou. O valor, exatamente o que ela visualizava. A lei recompensa a persistência dirigida, sempre, sem exceção. O erro fatal: visualizar sem liberar. Leonardo da Vinci não apenas desenhava obsessivamente, ele também sabia quando parar e deixar a criação respirar. Há um erro que destrói manifestações mais rapidamente que a dúvida: visualizar com ansiedade em vez de confiança, segurar em vez de soltar. Imagine Leonardo desenhando uma máquina voadora e depois ficando agarrado ao papel, ansioso, verificando a cada segundo se a máquina já havia materializado. Ridículo, certo? Mas é exatamente isso que a maioria faz com manifestações. Eles visualizam R$ 10.000. Depois, 5 minutos depois, checam a conta bancária. Nada. Pânico. Visualizam de novo. Checam de novo. Nada. Mais pânico. E o ciclo de ansiedade cancela toda a energia da visualização. A lei do deixar ir. Da Vinci conhecia o princípio que hoje chamamos de desapego do resultado. Depois de desenhar com obsessivo detalhe, ele fechava o caderno. Confiava. Deixava a semente germinar no escuro do invisível. Não desenterrava a semente para ver se estava crescendo. Você precisa fazer o mesmo. Visualize com clareza obsessiva, método da Vinci, detalhes, emoção, gratidão e persistência. Declare: está feito no invisível. Solte. Confie. Deixe a lei trabalhar. Soltar não é esquecer, é confiar. É saber que a semente plantada vai germinar. Não precisa vigiá-la ansiosamente. Da Vinci não ficava ao lado dos desenhos suplicando que se manifestassem. Ele desenhava e seguia para o próximo projeto confiante de que as leis da criação estavam operando. O teste da verdadeira fé. Se você visualizou com o método Leonardo completo, clareza, mais emoção, mais gratidão, mais persistência, mas ainda sente necessidade de checar resultados a cada hora, ansiedade crescente, impulso de forçar a manifestação,
Então você ainda não soltou. E enquanto você segura com punhos ansiosos, o universo não pode entregar. É como tentar receber um presente, mas suas mãos estão fechadas. O paradoxo da manifestação. Você precisa desejar claramente, mas não precisar desesperadamente. Leonardo queria que suas máquinas existissem, mas não dependia emocionalmente delas para seu valor pessoal. Ele era criador, não mendigo. Você deve assumir a mesma postura. Eu desejo e decreto esta abundância, e confio que está vindo. Enquanto isso, vivo em paz e gratidão. A técnica do selo. Quando terminar sua visualização ou escrita no caderno, coloque a mão sobre a página. Diga, está selado, está plantado, está feito no invisível. Agora libero para que o visível corresponda sob a graça e de maneiras perfeitas. Eu confio, eu agradeço, eu solto. Feche o caderno, vá viver sua vida em gratidão e paz. Não fique ruminando, preocupando, forçando. Da Vinci não forçava a tinta a secar mais rápido. Você não força a lei a acelerar. A lei trabalha no tempo perfeito quando você confia. Uma última verdade. Soltar não significa desistir. Significa confiar. Da Vinci soltava os desenhos, mas mantinha a visão. Você solta a ansiedade, mas mantém a fé. Há uma enorme diferença. O legado de Leonardo para você. Leonardo da Vinci morreu há mais de 500 anos, mas suas criações vivem, não apenas nos museus, mas no DNA da tecnologia moderna. Helicópteros existem porque ele viu primeiro. Submarinos navegam porque ele desenhou primeiro. Paraquedas salvam vidas porque ele imaginou primeiro. E tudo começou com uma visão no invisível. Este é o legado que Leonardo deixa para você hoje. Você também é criador. Você também pode ver o que ainda não existe e trazê-lo à vida. Não máquinas, mas abundância. Não invenções mecânicas, mas prosperidade material. O método é o mesmo. A lei é a mesma. Recapitulando o método da Vinci de manifestação. Lei da dupla criação. Tudo existe primeiro no invisível, depois no visível. Crie no mental com clareza absoluta. Os 3 olhos. Use o olho físico para ver o que é, o olho da compreensão para entender a lei e o olho da imaginação para criar o que será. Visualização gravada. Não apenas pense, escreva ou desenhe com detalhes obsessivos num caderno sagrado. Revise diariamente. Emoção como combustível. Infunda cada visualização com gratidão antecipada, maravilhamento, certeza tranquila. Sentimento grava a imagem no subconsciente. Ostinato rigore. Persistência rigorosa. Não abandone a visão. Visualize com disciplina até manifestar. Soltar com confiança. Depois de visualizar, solte a ansiedade. Confie na lei. Deixe a semente germinar no escuro. Sua missão hoje. Pegue um caderno, escreva na primeira página. Método Leonardo da Vinci. Manifestação por visualização criativa. Escolha uma coisa específica para manifestar. Seja preciso como um desenho de Da Vinci. Valor exato se for dinheiro. Data aproximada. Como você se sentirá. Forma de chegada. Sempre acrescente. Sobre a graça e de maneiras perfeitas. Escreva em detalhes ricos, depois feche os olhos e veja aquilo por 5 minutos completos com emoção intensa. Sinta como se já fosse real. Agradeça, depois cele dizendo, está feito, e solte. Faça isso por 21 dias. Não pule um dia. Leonardo não pulava dias de trabalho. Você não pula dias de visualização. O que esperar? Não espere milagres instantâneos, embora possam acontecer. Espere sincronicidades. Portas abrindo, pessoas certas aparecendo, oportunidades inesperadas. Assim como os desenhos de Leonardo eventualmente se tornaram realidade, sua visualização se tornará. A questão não é se, mas quando. E sua persistência dirigida acelera o quando. Leonardo não viveu para ver helicópteros voando, mas eles voam. Você viverá para ver sua abundância manifestada, porque você está trabalhando com substância mais obediente, dinheiro, energia, e conhece a lei, conscientemente. A última lição dos cadernos. Há algo que sempre me comove ao estudar os cadernos de Da Vinci. Entre desenhos técnicos de engrenagens e estudos anatômicos, ele escrevia pequenas notas pessoais, reflexões, gratidão pela vida, maravilhamento com a natureza. Ele não era apenas um gênio técnico, era um ser humano que vivia em reverência à criação. Esta é a chave final. Você não manifesta apenas com técnica fria,
Você manifesta com amor, gratidão, reverência pela lei. Leonardo amava o processo de criar. Você deve amar o processo de manifestar. Não visualize apenas porque quer dinheiro. Visualize porque é milagroso que você, um ser humano, possa comandar o invisível e vê-lo se tornar visível. Que você possa desenhar sua vida com a mente e vê-la aparecer na matéria. Isso é divino. Isso é o poder que Leonardo usava. E agora é seu. A frase proibida. Antes de encerrar, preciso alertá-lo sobre algo que destrói manifestações mais rápido que qualquer dúvida. Há uma frase que você talvez use casualmente, sem perceber que está cancelando tudo o que visualizou. É tão comum que passa despercebida, tão automática que as pessoas a repetem 10 vezes por dia. E cada vez que é dita, é como pegar seus desenhos cuidadosos de Leonardo e rasgá-los. A frase é, não posso pagar, ou qualquer variação dela. Tá caro demais, não tenho como, isso não é para mim, não dá para mim. Cada vez que você diz isso, mesmo que seja verdade no momento, você está redesenhando pobreza sobre o desenho de abundância. Leonardo jamais diria, não posso voar, enquanto desenhava máquinas voadoras. Ele dizia, ainda não voa fisicamente, mas já voa no princípio. Pare de usar a frase proibida. Substitua. Em vez de, não posso pagar, isso vem a mim sob a graça se for para o meu bem maior. Em vez de, tá caro demais, dinheiro é abundante e flui para mim. Em vez de, não é para mim, o que é meu por direito divino chega facilmente. Esta pequena mudança, cancelar a frase proibida, acelera manifestações de forma impressionante, porque você para de redesenhar o oposto do que deseja. Leonardo viveu isso. Mesmo quando não tinha recursos físicos para construir, ele não falava, é impossível. Ele dizia através dos desenhos, já existe, só precisa se manifestar fisicamente. E manifestou, através de outros, séculos depois, mas manifestou. Sua fala diária ou apoia ou sabota seus desenhos mentais. Escolha com sabedoria. Você é o próximo da Vinci. A história lembra Leonardo da Vinci como gênio. Mas ele não nasceu gênio. Ele se tornou criador porque entendeu e aplicou as leis universais da manifestação. Clareza na visão, detalhamento obsessivo, emoção como combustível, persistência rigorosa, confiança no invisível, reverência pela lei. Estas mesmas leis estão disponíveis para você agora. Da Vinci manifestou o século XXI no século XV. Você pode manifestar sua abundância pessoal hoje. O método está em suas mãos. O caderno está esperando. A lei está funcionando. O único ingrediente que falta é sua decisão de aplicar. Não seja como os contemporâneos de Leonardo que riam de seus desenhos impossíveis. Seja como Leonardo, que desenhava o impossível até que o universo não tivesse escolha se não corresponder. Pegue seu caderno. Abra o terceiro olho. Desenhe sua abundância com clareza de Da Vinci. Sinta com gratidão antecipada. Persista com rigor obstinado. Solte com confiança. E observe o invisível se tornar visível. Leonardo provou que funciona. Seus helicópteros voam. Seus submarinos navegam. Suas pontes se arqueiam. Tudo começou no invisível. Tudo se manifestou no visível. Agora é sua vez. O caderno está vazio. A lei está esperando. O método Leonardo está em suas mãos. Comece hoje, não amanhã. Hoje, porque cada dia sem visualização dirigida é um dia a mais até sua manifestação. E lembre-se das palavras do próprio Leonardo, escritas em seus cadernos. Eu tenho sido impressionado com a urgência de fazer. Conhecer não é suficiente. Precisamos aplicar. Estar disposto não é suficiente. Precisamos fazer. Aplique o método. Faça o trabalho. Veja o milagre. Seus desenhos mentais estão esperando se tornar realidade física, assim como os de Leonardo se tornaram. A lei não mudou. O poder não diminuiu. O único que precisa mudar é você. De espectador para criador. De sonhador para manifestador. De aluno de Leonardo para praticante do método. O legado dele é seu. Use-o. Nos vemos do outro lado da manifestação,
quando você voltar para testemunhar que o método Leonardo funciona, não apenas para máquinas, mas para milagres financeiros. Até lá, ostinato rigore, persistência rigorosa. Visualize, sinta, agradeça, persista, solte, manifeste. O invisível está esperando se tornar visível através de você.